Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Léo, sou investidor desde meus 15 anos e hoje a gente vai estar tratando aqui sobre um assunto chamado tendência de gráficos. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o que é uma tendência de um gráfico, quais são os tipos de tendência de um gráfico, como a gente se comporta dentro de um gráfico com uma posição e uma determinada tendência, tudo isso aqui hoje nesse vídeo. Então, antes de tudo, eu já peço que se inscreva no canal, dê seu like, ative o sininho de notificação. Eu estou dando continuidade nessa série aqui de análise técnica, análise do gráfico. Estou vendo que muitas pessoas estão gostando, estão me mandando mensagem nas minhas redes sociais, falando que está aprendendo muito aqui com esses vídeos de análise técnica. Já trouxe aqui tudo sobre pivô. Já trouxe aqui também sobre os gráficos de candles, até porque todas essas outras aulas de pivô, de tendências e as que vão vir pela frente são retratando sobre gráficos de candles, tem aqui no canal, tá passando até aqui em cima no seu card agora, então não perca tempo e sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Então vamos lá galera, já abri aqui meu computador, vou estar te falando o que é uma tendência. Uma tendência é exatamente para onde o gráfico está indo, qual é a tendência daquele gráfico se mover. Ele está indo para cima, é uma tendência de alta. Ele está indo para baixo, é uma tendência de baixa. Ele está ali consolidado, lateral, é uma tendência consolidada, que a gente chama, que não é nem para cima nem para baixo, fica se movimentando ali em uma forma ali vertical. Então é isso que é uma tendência, é para onde o gráfico está indo, se movimentando. Aqui a gente consegue identificar três tipos de tendências: tendência de alta, tendência de baixa e consolidada. Lá na teoria de Dow, ele trouxe para a gente falando exatamente desses três tipos de tendência e ele faz até uma referência a essas tendências. Por exemplo, a tendência de alta é como se fosse a maré do oceano subindo. A primeira onda vai e recua um pouco menos. A segunda onda vai mais do que a primeira e recua um pouco menos. A terceira onda vai mais do que a segunda e recua um pouco menos. É exatamente isso, uma tendência de alta. É quando o gráfico está fazendo topos e fundos ascendentes. Então eu trouxe aqui um exemplo do material meu, até da mentoria. Vou estar deixando o link aqui na descrição da minha mentoria individual. Eu tenho apenas uma vaga para esse mês. É uma mentoria aí individual, com aulas ao vivo, com planilhas, com material completo. Esse aqui é um dos materiais que eu tenho aqui dentro da minha mentoria. Se você quiser, tiver interesse, tá aqui embaixo o link para você ter acesso e saber tudo sobre essa mentoria. Então vamos voltar aqui. O que é uma tendência de alta? É quando você está vendo topos e fundos ascendentes no gráficos. O que é um topo e um fundo ascendente? O gráfico ele nunca sobe em linha reta, ele sempre sobe e desce em forma de zigue-zague. Então aqui, como vocês podem ver, cada um dessas figuras é um candle, como eu já expliquei lá naquela aula de candles lá atrás. Se você não acompanhou, passa lá depois, dá uma olhada que você vai entender. Então aqui a gente tem o gráfico movimentando para cima, ele faz um topo, recua, faz um fundo e logo após faz outro topo e outro fundo. Vocês vão poder observar que esse topo aqui está abaixo desse topo e esse fundo está abaixo desse fundo, exatamente topos e fundos ascendentes. O próximo topo está ascendente ao último topo e assim também o próximo fundo. E aqui está designado uma tendência de alta. O gráfico está com a tendência de alta naquele determinado período. É como as ondas lá, a maré subindo, tratado lá atrás por Dow. Agora, como que funciona uma tendência de baixa? A tendência de baixa é exatamente quando o gráfico faz zigue-zagues descendentes, topos e fundos descendentes. Aqui a gente vai ver um fundo e um topo. Logo após você vai ver um fundo mais baixo que o último fundo e um topo também mais baixo que o último topo. Aqui vocês vão poder observar que o gráfico sempre vai estar fazendo esse padrão. Não tente complicar, galera. Tem alguns famosos aí das técnicas que até falam que se você quer ver para onde o gráfico está indo, é só você perguntar uma criança de 5 anos de idade. Ela sempre vai te responder a coisa mais óbvia. E é óbvio sim, galera. Se o gráfico está fazendo topos e fundos descendentes, você vai ver que o gráfico está numa tendência de alta. Se ele está fazendo topos e fundos descendentes, ele está numa tendência de baixa. Se ele está fazendo ali um movimento nem para cima, nem para baixo, o topo viola o último topo, mas depois ele vai para baixo do último fundo. Então ele está numa tendência lateral consolidada, ele está consolidado nesse intervalo de preço. Vocês podem observar aqui, esse topo aqui está na mesma região desse topo, esse fundo aqui está na mesma região desse fundo e assim sucessivamente. Então vocês vão observar que isso aqui é determinado a tendência consolidada. Agora, Léo, como que a gente se comporta então nessas tendências? Como que a gente faz posições nesse tipo de tendência?
Galera, isso aqui é de extrema importância, porque o Dow mesmo fala, você não pode tentar ficar achando topos e fundos no gráfico, não é assim que funciona. Por quê? Porque você vai perder muito quando você perde e ganhar pouco quando você ganha. Você tem que simplesmente seguir a tendência do gráfico, não opere contra a tendência. Se um gráfico está na tendência de alta, você tem que operar na ponta da compra, você tem que estar posicionado ali a favor da tendência. Se um gráfico está na tendência de alta, por que você vai operar vendido? Você está pedindo ali para ter uma perda muito grande, porque você está indo contra a tendência do gráfico. Então, uma tendência de alta, opere na ponta da compra. Uma tendência de baixa, opere na ponta da venda. Você não sabe o que é operar vendido? Tem aqui no canal também, que é possível você ganhar dinheiro vendendo uma ação que você nem mesmo possui ela. Você aluga ela de alguém, vende ela e você vai ganhar quando essa ação desvalorizar. E se ela valorizar, obviamente que você vai estar perdendo nessa ocasião. Na tendência de baixa, sempre opere vendido. Não vai contra a tendência porque o gráfico está com a tendência baixista. A ação está com a tendência ali de se desvalorizar. Tá, Léo, na tendência de alta, compra. Na tendência de baixa, venda. Tá, mas e a consolidada? Eu faço o quê? Compro ou vendo? Não, galera, vocês não fazem nada. Nessa parte de consolidação é quando o gráfico está sendo mais difícil de se operar, porque ele não está mostrando para onde ele está indo. Ele simplesmente está ali confuso, as médias estão entrelaçadas, a média não está indicando de fato para onde o gráfico está indo. Ele sobe, compra um topo, depois ele vai para baixo, perde o fundo. É muito complicado você operar nesse tipo de mercado e não é recomendado de forma alguma você tomar posição em um papel que está lateral ali, que está numa tendência consolidada, porque é onde está mais difícil de se identificar para onde o gráfico vai se movimentar. Exatamente essas formas que vocês vão estar atuando dentro do mercado. Vou estar mostrando agora na prática o que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma tendência lateral consolidada. Pronto, já estou aqui no gráfico do BBDC4, é o tão famoso aí Bradesco. A gente pode observar exatamente isso aqui no Bradesco. Ele está numa tendência de alta nessa região, porque ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Vocês podem observar aqui topos e fundos ascendentes até um determinado ponto. Nesse determinado ponto, esse fundo ficou mais alto que esse fundo. E aí ele perde a tendência de alta, porque são topos e fundos ascendentes. Fez um fundo mais baixo do que o outro. Aí ele ingressou exatamente em uma tendência de baixa. Vocês podem observar zigue-zagues descendentes aqui nessa região. Topos e fundos descendentes. Vocês vão poder observar exatamente nesse movimento aqui do gráfico do BBDC4. E aí ele estabeleceu aqui uma tendência de baixa. Então vou identificar agora uma tendência lateral. Exatamente aqui em BBDC4 vocês vão observar que ele está fazendo topos e fundos maiores, depois ele perde o fundo, ganha o topo, perde o fundo, ganha o topo aqui. Tá vendo que a tendência está ali consolidada em um determinado preço, mas ela não está definida se é alta, se é baixa. Ela simplesmente está lateral naquela região ali que a gente está observando. Vocês podem ver que nessa determinada região ela está totalmente lateral, ou seja, que é muito difícil de se operar. Se você, por exemplo, compra aqui achando que vai ingressar uma tendência de alta, ele perde aqui, te estopa, ou então vai mais para baixo ainda se você não sair da posição. Então você tem que ficar fora de posição quando o gráfico estiver aí em uma forma lateral. Observe as médias, como elas ficam entrelaçadas, ela não tem um posicionamento ali determinado, fácil de identificar, como é na tendência de alta ou na tendência de baixa. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, mostrei aí tudo sobre tendência, o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa, o que é uma tendência consolidada, como que a gente vai se comportar com suas posições numa tendência de alta, numa tendência de baixa, ou então quando uma tendência estiver ali lateral. Eu mostrei tudo aqui nesse vídeo. Agradeço quem ficou até aqui e bora investir!